Começa agora mais um Chá das Quatro, o programa da mulher cristã brasileira. E no programa de hoje nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos. Fique ligadinha porque o nosso programa está no ar. Hoje, na apresentação desse programa, eu estou contando com a minha querida Isa Coimbra. Entre uma mamada e outra, ela está com a gente aqui no programa. Obrigada, Isa. Firme e forte. Firme e forte. E Carla Passos, obrigada, Carlinha. Aí já virou. Esse time de apresentadoras está pesado, viu? Maravilhoso. Que delícia. Nós temos umas apresentadoras aqui, gente, por causa de férias da Simone, e a Isa amamentando. Então, outras apresentadoras vieram para somar com o time. E é tão bom ter você com a gente, Carlinha. É uma delícia estar viu? aqui, sempre. Agora a gente quer conhecer a quarta mulher dessa conversa de hoje. Vamos conhecer a nossa convidada? Juliana Batista é psicóloga com mais de 17 anos de atuação, trabalhando com crianças, adolescentes e suas famílias. Se especializou em atendimento sistêmico e terapia familiar, além de trabalho cognitivo-comportamental e terapia de esquemas. Casada com Arthur, é mãe de 2 filhos, Davi e Daniel. Prazer ter você com a gente, Juliana. Obrigada, gente. Bom, gente, uma pessoa tão leve, tão linda, para a gente falar de um assunto tão denso. Verdade. Relacionamentos abusivos. Quando e como a gente identifica um relacionamento abusivo? Porque hoje a gente está vivendo um tempo de tanta relativização, com o falecimento da Glória Maria. Eu vi ela respondendo algumas perguntas, se eu não estou enganada, da Joyce Pascovitch, numa entrevista online, assim, parece que elas estavam fazendo tipo uma live. E a Joyce perguntou sobre o assédio, sobre tudo. E a Glória Maria falou assim, olha, isso tudo tá um saco. Ela usou esse termo. Porque tudo agora é assédio. Tudo é assédio. Poxa, eu gosto de ser cantada, eu gosto, se é uma coisa elogiada, elegante, né? Não é pejorativo, não te ofende, não te agride, não te invade, né? Os homens agora estão até, ela disse, recuados, com medo de fazer qualquer elogio e ser interpretado como assédio ou como abuso, né? Tal. Quando que a gente percebe que a gente está sendo vítima de um abuso? Quando um relacionamento é identificado como abusivo, Juliana? Acho que assim, existem vários tipos de relacionamentos abusivos, né? A gente está acostumada a ouvir falar mais do relacionamento de casal, né, abusivo, mas existe relacionamento de pais com filhos abusivos, de amizades abusivas, né? Relacionamentos tóxicos. Mas o que a gente pode perceber é que é o nível de sofrimento que a pessoa entra quando algo ruim na comunicação dessas duas pessoas, né? Então, assim, aí a gente percebe o quanto aquela pessoa depende daquele relacionamento para ser feliz. Isso se torna algo preocupante, né? Quando a gente percebe essa dificuldade em viver, apesar de não estar ok naquele relacionamento. Mas eu costumo dizer que isso não começa na nossa vida adulta, né? Os relacionamentos abusivos, eles nascem, vamos dizer assim, na forma como a gente aprende a se apegar ao outro. Né? Muitas pessoas, às vezes, elas vão crescendo com uma forma de se apegar ao outro que é doentia. Né? Em algum momento na vida adulta, isso fica muito evidente. Então, tipo aquela coleguinha, né, que você não vai ser amiga mais de ninguém, você é só a minha melhor amiga. Alguma coisa assim? Sim, mas especialmente dentro de casa. Né? Então, às vezes, uma mãe que está um pouco mais depressiva e que o filho, às vezes, tem uma demanda, né? Agora, eu com 2 crianças, eu vejo isso, a Isa, então, deve ver até, né? Que a criança, ela tem a demanda dela e a gente, como adulto, tem as nossas. Sim. Mas quando a gente é um cuidador, a da criança vem à frente da nossa, né? E isso, hoje em dia, é muito dito, mas isso não é uma coisa muito nova, né? Isso é uma coisa quase que da modernidade, vamos dizer assim. Então, hoje em dia, muitos adultos foram vítimas de uma forma de pensar onde a criança deveria resguardar os seus sentimentos. Tipo assim,
agora a mamãe não pode te dar atenção, ou nem assim nessa forma tão gentil, né? E muitas pessoas não aprenderam a lidar com essa frustração, muitas guardaram suas emoções e às vezes acharam que o problema era com elas. Geralmente, quando a criança não interpreta. A única interpretação muito que ela literal, tem né? é eu estou fazendo algo errado. O erro está em mim. Então, isso é muito desconstrutivo de uma identidade, né? Então, a gente vê muito isso de resultados de identidades que vêm nascendo e vêm sendo geradas de uma forma disfuncional. Olha que interessante isso que você está falando, né? Porque você lidar de uma forma diferente, equivocada com o outro, isso vai ter muito a ver também com a forma como você se enxerga. E às vezes esse ciclo de relacionamentos abusivos, a pessoa ela sai de um, mas ela entra em outro, porque tem muito a ver às vezes da forma como ela acaba se enxergando, né? Porque ela a forma como ela, como você falou, na criança aquilo ali foi gerado nela. E aí você falou de uma coisa, eu queria até citar aqui, porque eu reparei isso recentemente, que aconteceram com frequência lá em casa. O Luca ou a Lara, eles machucaram, mas machucaram porque estavam fazendo uma coisa que não deveria, né? Então, quando eles machucaram, eles, naquele momento, eles já olharam para mim, achando que eu ia xingá-los, né? Ou seja, um momento onde eles ali precisavam de um acolhimento, eles já estavam preparados para receber uma repreensão. E aí eu comecei a me analisar, a minha ação com eles. Quantas vezes, às vezes eles estavam precisando de colo e eu ainda vim e xinguei. Eu falei, não, tá errado, eles estão errados, eu vou corrigir, mas primeiro eu preciso acolher. A gente você chama machucou, isso de como é que você tá? regular emocionalmente em psicologia. A gente regula a criança primeiro, depois a gente ensina para ela o que é certo e o que é errado. E isso não é completamente o que define a identidade da criança. Gente, vamos colocar mais uma mulher nessa conversa que sabe muito bem sobre os relacionamentos abusivos. Nós vamos conversar agora de forma online com a escritora e especialista em relacionamentos abusivos, Daniela Shannon. Ela viveu um relacionamento abusivo e tem muito o que acrescentar nessa conversa. Ei, Dani. Boa tarde. Boa tarde. Tô vendo que só tem mulher poderosa aí. Muito bom poder participar. Muito bom estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Que bom que você veio. E eu queria contar um pouquinho, trazer um pouquinho para poder acrescentar realmente. Eu vivi 20 anos num relacionamento abusivo, numa época onde ninguém falava sobre relacionamento abusivo. Quando eu me separei depois de 17 anos juntos. E foi uma época que ainda assim eu não achava a informação tão disponível nas redes como ela é hoje. Então eu precisei entrar a fundo nisso para poder entender o que tinha me mantido quase 2 décadas presa a esse relacionamento. E aí eu tô vendo vocês conversando aí e queria trazer um pouquinho, não só do que eu aprendi, mas da minha vivência também, porque hoje em dia eu atendo e ajudo outras mulheres que passam por relacionamentos abusivos. Porque a primeira coisa que a gente precisa entender é que o relacionamento abusivo, ele destrói tudo que faz aquela mulher ser única. Ele vai desconstruindo toda a identidade dessa mulher. E geralmente, a Ju falou uma coisa muito certa, isso vem muito da infância. Porque as crianças, as crianças que tiveram algum problema no senso de pertencimento delas na infância, elas vão crescer sempre buscando a aprovação do outro. Ela sempre vai crescer querendo o amor, o olhar do outro. Então, geralmente se tornam pessoas que na fase adulta, elas vão passar por cima de si mesmas para poder ter essa atenção do outro. Então, geralmente são mulheres, no caso aqui a gente está falando de relacionamentos, né, abusivos entre homem e mulher, geralmente o homem é abusador. A gente tem que deixar claro que realmente existem todos os tipos de relacionamento abusivo, inclusive com a mulher sendo abusadora, mas o mais comum
é o homem sendo abusivo, e geralmente são mulheres que passam por cima de si mesmas para poder não perder e não serem abandonadas. Então, na infância, existe essa ferida da rejeição, existe a ferida do abandono, existe essa disfuncionalidade que na vida adulta traz reflexos, né, que podem gerar e fazer com que essa mulher ela caia em relacionamentos abusivos. Na verdade, qualquer mulher pode cair. Ô, Dani, A diferença é a mulher que permanece, né? Quando foi que você percebeu, dentro da sua vivência, que o que estava acontecendo com você não era algo normal? Quando foi que você percebeu que você estava dentro de um relacionamento abusivo? Quando começaram as agressões físicas. Mas isso é muito complexo, porque hoje a gente sabe que a agressão física ela é só o último patamar de uma série de violências que elas vão vindo de uma forma muito gradativa, né? Elas começam com uma violência psicológica, moral, patrimonial, sexual, enfim, a coisa, para chegar na violência física, essa mulher já passou por inúmeras violências, às vezes por anos, e muitos relacionamentos, às vezes, não chegam no patamar da violência física, mas nem por isso eles deixam de ser relacionamentos abusivos. Hoje você fala sobre isso, você ajuda mulheres a identificarem que tipo de relacionamento elas estão metidas? Exatamente, eu tenho um projeto, em 2018 eu criei um projeto chamado Eu Disse Não, e em 2020 eu escrevi o livro com o mesmo nome, Eu Disse Não, que é a minha história, e nesse livro eu explico, a partir da minha vivência, o que é o relacionamento abusivo e como se dá essa dinâmica de um relacionamento abusivo passo a passo. Houve algum momento em que seu parceiro quis ajuda ou ele negou completamente o papel de abusador? Porque tem isso também. A gente está falando aqui sobre a perspectiva do abusado. Mas, às vezes, nós podemos estar abusando sem nos atentarmos para isso. Isso é possível acontecer? Isso quem vai responder para a gente é a Juliana. Mas eu quero saber de você, se em algum momento, Dani, você quis ajudar o seu marido a sair desse lugar e ele não, o seu ex-marido, e ele não negou. Não estou abusando, não estou fazendo nada de errado, você que é louca. Teve isso? Isso teve. A gente chegou a tentar uma terapia de casal, mas o que acontece é que o que as pessoas muitas vezes não entendem é que dentro do relacionamento abusivo clássico, aquele que tem aquele padrão, né, da fase de tensão, explosão, lua de mel, esse relacionamento padrão, ele tem atitudes e falas que são muito características. E por trás desse abusador existe um transtorno, que chama transtorno de personalidade narcisista. E a pessoa que sofre desse transtorno, ela não acha que ela tem um problema. A forma dela de pensar, de agir é completamente diferente. Então, você querer entender a lógica, os valores, a forma de funcionamento de uma pessoa assim, é a mesma coisa que você tentar medir uma estrada com uma régua escolar. Não dá. Ele realmente nunca se responsabiliza por nada, ele nunca assume nada. O transtorno de personalidade narcisista faz com que ele não tenha essa ponte que uma mente saudável tem do olhar para dentro e conseguir enxergar, né, as próprias feridas, as próprias falhas, onde que eu quero melhorar, onde que eu quero crescer, onde que eu quero mudar. Eles não têm isso. Existem dois tipos de abusador, né? Existe aquele que é machista, né? Que vem uma cegueira cultural ali, que muitas vezes vem da educação familiar, o avô era assim, o pai era assim, repassou para o filho, que passou para o neto e assim vai. Mas a grande maioria que eu percebo desses casos clássicos mesmo, né? Que tem esse padrão de fala, de comportamento, existe o transtorno por trás. Tá ok, Dani, muito obrigada pela sua cooperação, você ajudou muito a nortear aqui o nosso papo, obrigada, e que Deus continue sustentando você nessa nova vida, onde você está ajudando outras mulheres a se curarem, né? Que Deus abençoe você e te fortaleça, tá, minha querida? Um beijo para você, Dani. Obrigada. Pois é, gente. Aí, Juliana, vou retomar a pergunta aqui, né? Ela colocou esses dois tipos, ela está se referindo ao relacionamento homem e mulher, né?
que pode se dar entre noivos, namorados, maridos e tal. Mas agora eu quero trazer esse assunto para os outros tipos de relacionamento. No caso dela, falou assim, o narcisista. Isso é muito forte, está cada vez mais evidenciado, esse transtorno. Está na moda, né? Está na moda, né? Está se falando muito sobre isso. E eu conheço casos, 2 casos muito sérios, mais próximos a mim, que eu fiquei assim, gente, é surreal quando as esposas relataram o que homens que são extremamente magnéticos, né? Eles são magnéticos, eles são atraentes. Geralmente o abusador é. Que coisa louca. Ele isso, sabe atrair, né? Ele tem um bom papo, ele é inteligente, ele é articulado e de repente por trás daquilo tudo aquela mulher está sofrendo absurdo. Mas eu queria trazer, eu vou repetir a pergunta. É muito comum a gente se colocar no lugar da vítima, mas a gente pode ser um abusador, uma mãe abusiva sem perceber de isso, com filhos pequenos. Como que a gente pode ser ajudado, né? Como uma mãe que está nos assistindo, ela pode perceber que isso pode ser abusivo, isso pode estar prejudicando a sua criança, isso pode ter desdobramentos muito sérios, né? Você é uma amiga abusiva, porque às vezes a gente se coloca muito no lugar da vítima. Quando eu vou pregar sobre Davi, Eliabe, o irmão mais velho, todo mundo se coloca no lugar de Davi. Mas às vezes eu estou falando com Eliabe, entendeu? Eu vou falando, não se coloca só no lugar de Davi, não, porque às vezes você está tendo um Eliabe sendo boca do diabo na vida de quem está perto de você. Como que a gente pode identificar se a gente é abusivo nos nossos relacionamentos? Porque então a gente começou falando no programa como identificar se a gente é abusado, né? Isso produz na gente um sentimento de inferioridade, a gente quer compensar, a gente quer ser validado, né, e tal. Agora, e o quanto é o contrário? Quando nós podemos ter alguma atitude que é abusiva? A grande questão é assim, a criança, né? Porque ainda que a gente esteja em forma adulta, cada um de nós tem uma criança interior, que a gente chama, né? Uma criança interna. Então, a criança que foi abusada a vida toda, ela é uma criança que ela se resignou. É como se ela não entra mais em contato com as suas emoções. Então, ela fica triste, não, eu vou dar conta. O outro, a questão do outro está sempre à frente das minhas questões, ilimitadamente, né? E o abusador, ele não tem isso que ela disse, a empatia de perceber o sofrimento do outro. E esse movimento que a Isa fez de olhar de repente e parar e falar, deixa eu ler primeiro ali, antes de eu tomar uma atitude, né? Então, se a gente 100% do tempo está agindo só nas nossas crenças e nunca considera o olhar do outro, a gente pode estar, sim, abusando do outro. Mas, geralmente, quem se preocupa em, talvez, será que eu sou abusador? Ele já tem essa função empática acontecendo. Entendi. Não é muito comum. O abusador, então, enquanto a criança, que é geralmente abusada, ela é resignada, o abusador, ele é o tempo todo resguardado numa capa de proteção. Ele não dá oportunidade para ninguém entrar na intimidade, ele está sempre na defensiva. Inclusive, de forma agressiva, se for necessário. Então, ele também tem uma criança adoecida, né? E muitas vezes eles podem até procurar a terapia se sentindo abusados. É muito louco isso. Você começa a terapia e ele vai falando dessa coisa do abuso e quando ele começa a contar os eventos, você vê que ele é que não está sendo empático, né? Então, assim, ele também se sente abusado, o abusador. Muitas vezes ele acredita que, na verdade, ele é que está sendo o abusado. E isso pode ser uma realidade? Por exemplo, um abusador se torna abusador porque ele foi abusado? Na verdade, com certeza, com certeza. Ele é um padrão aprendido, né? Um padrão aprendido. Agora, eu quero te perguntar assim, se esse abusador, ele então, provavelmente, ele não vai conseguir fazer uma análise dele mesmo, uma autoanálise, né? Como lidar com esse relacionamento, você sendo uma vítima ou sendo alguém que está nesse ciclo? Quem você procura? O que fazer, né? Então, quando você percebe o adoecimento, geralmente a gente procura um psicólogo. Porque essas pessoas, elas têm muito, abusadas, elas têm muito medo da mudança. Elas preferem viver uma vida 20 anos de horrível do que ter que fazer algum movimento
Porque elas estão sempre na expectativa de que algo bom vai acontecer, de que o abusador vai melhorar, né? Na questão cristã, de que Deus vai intervir. Eu estou aqui aguardando uma intervenção de Deus, mas está lá paradinha, né? Não está fazendo nada. Então, assim, o que ela precisa fazer é procurar uma terapia, um aconselhamento cristão, um pastor, né? O que for mais possível para ela naquele momento. E se for uma relação de paternidade ou maternidade, que alguém externo consiga perceber, aí o que você aconselharia? Depende da idade, né? Hoje em dia também é muito visto, né, esse termo de mães narcisistas. E realmente a gente tem reconhecido muitas mães narcisistas, porque na verdade isso não é esperado, mas acontece, né? Mães doentes, né? E elas vão e possivelmente vão gerar filhos doentes. Me dá algumas características de uma mãe narcisista. Nossa, ela sempre coloca a necessidade dela à frente do filho, né? Ela sacrifica o filho pela sua necessidade, né? Ela prejudica, às vezes, o filho. Então, nossa, eu já ouvi tantas coisas horríveis. De criança perder a aula porque a mãe quis ir para um spa e não quis articular. E tipo, não, ele fica em casa essa semana. Tipo, no 8º ano, o menino. Uau. Ficou em casa, né? A gente já ouviu muitas coisas. Então, algumas coisas que são pequenas pistas, né? Negligências. Tem alguma coisa, pequenas negligências que indicam que você está abusando. Aquela pessoa que você deveria proteger, cuidar, promover, você está, na verdade, prejudicando, pensando em si mesmo. Ou às vezes até competindo, muitas mães narcisistas competem com seus filhos. É isso que eu queria perguntar, porque tem isso também. Isso às vezes até é revelado nos cinemas, né? As mães que se recusam a envelhecer, então elas querem ser amigas dos amigos, elas querem ser mais popular do que os filhos, entre os amigos dos filhos. Isso também pode ser um indício de narcisismo? Sim. O pai e a mãe, eles são balizadores na vida do filho, né? Não é porque meu filho está fazendo tudo errado que eu vou... porque eu sou uma mãe legal, eu vou deixar aquilo acontecer. Não, eu continuo acolhendo meu filho, mas eu sou ali aquela baliza que indica para ele onde que ele vai... Alguma hora ele vai voltar. Sim. Então, eu estou ali o aguardando, né? Já aconteceu isso, assim, que se eu deixasse, eu ia cair nisso. Porque aquele negócio de você querer se dar bem com os amigos dos seus filhos. Então, você recebe os amigos dos seus filhos na sua casa, aí você quer o que você quer? Que eles te achem legal. Você quer que você quer, também quem não quer que o outro goste dele, né? Então, eu já me caí nessa situação de ver, falei, nossa, aí me deu um clique, falou, opa, tá na hora de eu sair de cena. De perceber... Tem um limite ali, né? Tem um limite de você ser aquela mãe acolhedora, você é bem-vindo na minha casa. Respeitado, né? Mas... e falar, poxa, agora é o momento do meu filho, o amigo é do meu filho. Ele não vem aqui para ser meu amigo, para me ter como um amigo, para ter como uma segunda mãe, não. O relacionamento é outro. E outra coisa que quando eu era criança, eu percebi, vocês falando aí, eu me dei conta que eu vivi um relacionamento abusivo enquanto criança, porque eu tinha uma amiguinha, ela chamava Janaína, pra você ver, eu não esqueço o nome dela. Janaína, tudo ela virava para mim e falava assim, se você não fizer isso, eu não vou ser mais sua amiga. E a minha necessidade de ser aprovada, porque ser amiga dela era uma forma de me sentir aprovada. E eu lembro direitinho que uma vez... Gente, eu era muito criança, porque com 11 anos eu mudei para Belo Horizonte. Eu morava em Patinga, eu sou de Patinga, então eu devia ter uns 7 anos de idade. Uma vez ela me fez roubar, é um roubo. Porque nós estávamos na casa de uma coleguinha nossa e ela falou para mim assim, eu quero que você pega aquele imã de geladeira. Eu lembro, era uma joaninha. Eu lembro da joaninha, como se eu estivesse vendo ela aqui. E eu tive que ir lá. Tive não, né? Eu falo assim... Você se sentiu impelida para isso. Eu falei, eu vou ter que ir lá, porque senão ela não vai ser mais minha amiga. Uau. É interessante isso, né, gente? Às vezes a gente convive, tá mergulhado, inserido numa situação de abuso e a gente nem se dá conta disso. Né? E principalmente quando...
toca nesse quesito de o abusador raramente ele vai querer ser ajudado. Raramente ele vai entender que ele precisa de ajuda terapêutica. E o que E a o gente pior faz, que ele né? vai gerar outros abusadores, né? A condução é bem... tem vários protocolos hoje em dia, porque tem cada dia mais sido revelado relacionamentos abusivos. Sim. Com essa questão que também, que é o avesso diz, que é a questão da individualidade, né? Que aí é um assunto para outro programa. Mas... às vezes a gente precisa medicar, porque aquela identidade da mulher, né? Vamos colocar que a mulher é abusada e o marido é o abusador. Ela já está tão rechaçada, está tão acabada, né? Que ela já não se enxerga mais sem aquela pessoa. Vício, né? Uma vez eu vi uma psicóloga falando disso, que vira vício. Como se a pessoa, o abusado, ele não consegue mais viver longe daquele abuso. Mas o abusador também tem essa dependência, é uma dependência emocional que fica ciclando. Sim. Né? Então, na hora que a abusada fala, eu vou embora, aí ele dá uma melhorada, vira um príncipe, aí começa, mas você não vive sem mim, você depende de mim pra tudo. Você não vai achar ninguém melhor que eu. Melhor do que eu, você já está velha, né? Esses dias eu ouvi de uma paciente, o marido dela, ela tem acho que 29 anos, você já está velha, você não se casará de novo, você precisa, né? Então você depende de mim. Então assim, vai ciclando, né? E aí quando ele percebe que ela começa a melhorar, ele dá uma melhorada e aí de repente quando você vê, você passou 20 anos vivendo uma vida horrível. Então, às vezes, a primeira coisa que a gente não pode fazer é brigar com o abusador. Por incrível que pareça. Primeira coisa? Então, a segunda você vai me contar daqui a pouco, né? Vamos dar um break aqui para eu respirar, gente, porque realmente quando a gente pensa, né, nesses aspectos, é tão delicado, né? E triste, né? É triste, extremamente triste. Então, vamos dar uma respirada aqui. E para a tristeza não expandir para a sua vida, né? Eu tenho um recadinho para você que tem contrato de compra e venda e quer regularizar o seu imóvel de forma rápida e fácil. Como é que está a situação do seu imóvel? O caminho é a adjudicação. Hoje você trava a língua para mim. Adjudicação compulsória. O nome é difícil de falar para mim, né, gente? Trava a língua para mim. Mas ele resolve a vida da gente. Está enraizado na cabeça do mineiro que tudo que tem relação com a regularização do imóvel é por via uso capião. Então a pessoa, não, eu estou aqui, eu não sei mais onde está o vendedor que vendeu as coisas para mim, eu não sei como regularizar o meu imóvel, então eu vou ficando aqui porque eu vou ganhar por uso capião. Mas aí você pode estar criando uma situação difícil, no caso de morte na família, você pode estar estendendo um programa aí, né? E no caso de contrato de compra e venda, fica muito mais fácil. Não precisa recorrer ao uso capião. Você comprou o imóvel, pagou por ele, então regularize o seu imóvel através da adjudicação compulsória. Adjudição. Nós vamos aprender esse termo direito, eu vou conseguir falar ele direitinho, mas o que eu quero dizer é, os contatos estão na sua tela, tem gente que quer te ajudar e pode te ajudar. Procura e regulariza a situação do seu imóvel enquanto você está vivendo dias felizes, desfrutando da família, para que não fique aí uma situação pendente, complicada para você. Inclusive, isso valoriza o seu imóvel. Quando ele está em estado legal, para compra, para venda, isso valoriza o seu imóvel, tá bom? Fica a nossa dica. A gente vai para um intervalo, tomar um chá, respirar e voltar para falar desse assunto tão denso que é os relacionamentos abusivos. Estamos de volta no Chá das Quatro hoje falando sobre um assunto denso, relacionamento abusivo. Nós vamos ouvir agora uma opinião masculina. No nosso contraponto de hoje, recebemos o pastor e meu sobrinho, Cristiano Gonçalves. Olá pessoal do Chá das Quatro, eu sou o Cristiano, pastor na Igreja Batista do Jaraguá, em Belo Horizonte. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de participar dessa discussão de um tema tão relevante, tão importante, que é o relacionamento abusivo. E pensando de um ponto de vista cristão sobre esse tema, eu acho que nós podemos começar considerando que todo abuso é uma violação à dignidade do outro. Essa violação pode ser por um meio físico, emocional, quem sabe até espiritual. Ou seja, se eu abuso de alguém, eu percebo ou entendo que o valor dessa pessoa não está nela, mas o valor dela é percebido a partir do seu uso
para mim. O abuso nada mais é do que um meio de impor a sua vontade através da violência, sem considerar o respeito, sem considerar o direito. Qual é então um antídoto que nós podemos encontrar para os relacionamentos abusivos? Um dos antídotos é entendermos que o valor do outro é medido quando nós temos a compreensão de que ele é feito à imagem de Deus. Quando nós percebemos que o valor do outro não é atribuído por mim, não é atribuído pela minha vontade, mas é atribuído pelo Criador. E quando se trata ainda mais dos nossos irmãos em Cristo, o valor dos nossos irmãos é dado pelo sangue de Cristo que foi derramado por eles. A lógica do reino de Deus, então, não é a de usar do outro para me satisfazer a qualquer custo. Pelo contrário, é a de servir ao outro de maneira sacrificial. Se há um texto bíblico que nos orienta de modo a confrontarmos o princípio dos relacionamentos abusivos, é o texto que Paulo escreve em Filipenses, capítulo 2, versículos 3 a 5, onde ele diz o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. É somente quando nós compreendemos a dimensão do amor de Jesus por nós que nós podemos ser livres da escravidão do egoísmo e assim acabar com o abuso nos nossos relacionamentos. Eu espero que essa conversa abençoe a sua vida e que o Senhor esteja sendo glorificado através dos seus relacionamentos. Obrigada, Muito bom. Cris. Fiote da tia. Mas, enfim, é interessante que o Cris trouxe uma perspectiva sobre a irmandade, sobre a vida no corpo, né? Como nós podemos também sermos abusivos enquanto irmãos, amigos, pessoas que se relacionam, às vezes, nos ambientes de comunidade de fé. Líderes. E é tão interessante que a gente percebe uma coisa meio doentia acontecendo, porque se pensa assim, não, se a gente está numa comunidade de fé, você tem que aguentar tudo calado. Você é crente. Você é crente ou não é crente? Você não é crente, não. Está sendo insubmisso. Você está sendo insubmisso. Quando parte da liderança, né? Você não pode questionar nenhum tipo de ordem, você tem que obedecer cegamente. Isso é desonra. É desonra. Então, quando você também está lidando ali, ombrando com as pessoas que também estão no mesmo nível, não sei se essa palavra é adequada aqui, mas na mesma situação que você, elas não são líderes sobre você, mas tem esse negócio. Não, irmão, você me deve isso, você tem que me ajudar, eu tenho que ir lá na sua casa. Sabe aquelas coisas que até o apóstolo Paulo, não seja frequente na casa do seu irmão, se não estou enganado, é Paulo mesmo, não tenho certeza disso. Mas Eu acho que é Provérbios. É verdade, Provérbios que fala, Provérbios. não seja frequente na casa do seu irmão para que você não venha... Do seu vizinho. Né, do seu vizinho. Ou seja, em síntese, não fica na cola não, porque você vai ser inconveniente. Mas nos nichos, a gente vê claramente as pessoas falando... Não, mas eu tenho que ir, você tem que me acolher, você tem que me receber. E as pessoas se tornam abusivas nesse relacionamento. Eu me lembro que teve uma situação há muitos anos atrás que a minha mãe teve que intervir e falar assim, meu irmão, escuta, você está vindo demais aqui, você está chegando em umas horas inconvenientes. Né? Você não avisa antes. Então, isso, de uma certa forma, também se torna um relacionamento abusivo, mas tudo em nome da irmandade. Não, eu não faço isso com qualquer pessoa, mas como você é crente, você diz que crê na Bíblia, então aguenta isso aí, porque é isso aí que Jesus faria. E a gente tem que prestar atenção nisso que o Cris falou. Né? O outro é feito à imagem e semelhança de Deus, então ele deve ser tratado com dignidade. Fere a dignidade dele quando você abusa, seja em qualquer nível, né? Às vezes não chega no nível de um abusador quase psicopata, um transtorno de personalidade, uma coisa assim, mas essas pequenas invasões da privacidade alheia, você às vezes toma por amigo, a gente pensa que entre amigos vale tudo, né? E às vezes você quer invadir demais a privacidade do outro, ele não te deu essa liberdade, mas você pensa que você tem essa liberdade, e quando ele te coloca limite, você se ofende, né? Então tem uma série de maneiras da gente passar do limite, né? E é tão bonito, né? Porque Jesus, ele é a encarnação da lei e da graça, né? Eu falo que
é libertador e a nossa identidade, a gente precisa buscar, né, como cristãos, a figura de Jesus mesmo, porque a gente fala sobre uma humanidade compartilhada e o abuso ele está totalmente ligado a você se sentir uma pessoa inferior, né? Quando você começa a se tornar, se sentir mal em ser você, só porque você é você, né? Você não é suficiente, né? Então aí começa, ou você engata num modo fake, que é muito comum, né? Porque hoje em dia a gente está vivendo, assim, a gente vê tantas pessoas nas redes sociais com uma vida linda, e por trás a gente sabe que aquilo é despencado. Ou você engata nesses relacionamentos de dependência emocional, seja de pastores, de ministérios, de relacionamentos afetivos, esqueci a palavra, de tipo movimentos filosóficos, né? Uhum. Então, assim, quando a gente é diante de Deus, né? Ele nos restaura a nossa identidade. Então, assim, é de extrema importância para quem é cristão redescobrir a figura de Cristo, porque a lei ela é incapaz, né? Ser cristão plenamente, ser um bom ser humano que atua na terra de forma 100% correta, íntegra e coerente, é impossível sem a figura da graça de Deus. Sim, né? É verdade. E como é fundamental a questão da identidade, né? Tá firmada, tá bem resolvida, né? Pois é, o negócio é o seguinte... É a ferida, né? A ferida. Se fala muito sobre identidade hoje... E é muito válido a gente falar muito sobre isso, mas é tão interessante nós entendermos como cristãos, gente. Vamos abrir um parênteses aqui para a gente entender isso de uma forma plena, né? O nosso significado, o nosso propósito, isso tudo está na nossa reconciliação com o Pai. Enquanto nós vivermos como seres caídos, degenerados, destituídos da glória de Deus, nós vamos sofrer as consequências de um mundo quebrado. Esse mundo está quebrado. E nós também estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas uma vez que fomos reconciliados com Deus Pai, através de Jesus Cristo, há uma reconfiguração da sua identidade. Então agora você não está mais prisioneiro do seu estado de queda, que você herdou pela sua genética, você nasce no pecado, ok? Mas você foi agora reconciliado com Deus através da cruz de Jesus Cristo pela graça. Não é nada pelo que você faz, é porque Deus fez e agora você crê e se apropria disso, dessa graça bendita que te reconcilia com o Pai. E uma vez reconciliados com Deus, nós então passamos a viver uma nova identidade. A identidade de filhos de Deus. Então, o problema é que a gente está tentando consertar o fruto e não mexer na raiz. Né? A gente está tentando lidar com a autoestima, a gente pensa que a gente vai transformar a nossa identidade por técnicas, e não estou desmerecendo as técnicas aqui, elas têm o seu papel, mas a gente tem que entender que a raiz, quem muda, quem transplanta essa árvore de um terreno de morte e transfere para o reino do Filho do seu amor, como a palavra de Deus diz, é a cruz de Cristo, e ser cristão é sofrer essa mudança radical de natureza. Então eu peco, mas eu não sou o cativo mais do pecado. O pecado na minha vida, ele é um acidente de percurso, ele não é um lugar de moradia, ele é um tropeção que acontece no caminho, ele não faz parte da minha natureza latente. Agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. E uma vez que a gente tem esse novo nascimento, tudo em nós vai ser transformado. Todos os nossos outros relacionamentos. O problema é que a gente muda de religião, a gente muda de igreja, a gente muda os dogmas, mas a gente continua com as nossas perebas, carregando os nossos sacos de lixo emocionais, não deixando Deus tratar nem confrontar, né? Reagindo de maneira abrupta, violenta, muitas vezes, às questões ao nosso redor. Então, deixa a gente abrir esse parênteses aqui, porque nós estamos ouvindo isso tudo pelo prisma da psicologia, e é muito importante a gente entender isso, mas o Cristiano jogou uma luz aqui, né? O outro foi feito à imagem e semelhança de Deus também.
assim como nós fomos feitos. Mas precisamos de ser reconciliados nesse relacionamento que foi interrompido pelo pecado e vivermos essa nova vida de empatia, de pertencimento a uma família que nos regenera e reconstrói a nossa vida. Se você está vivendo uma situação de abuso, busque ajuda. Se você está sendo abusado, busque ajuda. Graças a Deus pelas pessoas como a Juliana, que tem N ferramentas. A Isa estava contando aqui para a gente nos bastidores de alguém que estava vivendo um abuso, mas sempre tem aqueles ciclos. A pessoa parece que vai mudar, mas não muda nunca. E a pessoa, ela se acostuma, né, com aqueles... Na verdade, isso tem cheiro de casa de infância. Sim. Ela já sabe viver aquela vida horrível. Então, ela não quer mudar, porque mudar é extremamente desconfortável, né? Desconfortável. Te tira do lugar do comodismo e te leva para algo inesperado, E vai novo e mexer, vai trazer dor. Sim. Muitas vezes, né? Eu vou ter que encerrar esse programa porque a produção já está na minha cola, mas eu quero deixar para você aqui, busque ajuda. Identifique o abuso e busque ajuda. Há esperança, há chance, há recomeço. Não se acomode a essa situação que está acabando com você, que está te matando aos poucos. E eu oro para que Deus te dê sabedoria. E para você que está aí cometendo essas pequenas infrações e entrando onde não devia, abusando da sua posição de autoridade, se tornando autoritarista, vamos ficar ligados nisso, para a gente não se tornar uma pedra de tropeço na vida dos nossos irmãos, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos. Deus abençoe vocês e até o próximo Chá das 4. Obrigada, Juliana. Obrigada, Isa. Obrigada, Carlinha. Obrigada, é muito bom estar com vocês aqui. Deus abençoe e até o próximo chá.